Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, um prazer e uma honra contar com a sua presença, uma alegria muito grande. Aproveita que você está chegando e já se inscreve no canal, porque quando você se inscreve e dá o like, você sabe que a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando esses conteúdos para vocês. Então é fundamental você se inscrever, você curtir o vídeo, ok? Pessoal, vamos comentar sobre essa situação aí que está todo mundo comentando, sobre o Brasil ficar sem uma determinada rede social aí, né? Então, muita gente está pensando assim nas origens, nas causas, nos motivos, nas soluções, o que fazer daqui para frente, o que não fazer, piriri pororó. Como muitas pessoas já falaram sobre esses assuntos que eu coloquei, eu quero falar com vocês aqui sobre as consequências, ok? E uma das consequências que eu vejo poucas pessoas falando é que a rede social do Elinho, vamos chamar o cara de Elinho, Elinho Mosca, né? O Elinho Mosca, dono da Tesla, né? Dos carros elétricos e também dessas redes sociais, foguetes e por aí vai. O Elinho, ele saindo, né, tirando a sua rede social do Brasil, tem colocado preocupação aí em alguns magnatas do investimento internacionais. A gente tem, por exemplo, o caso do Bill Ackman. O Bill Ackman, ele é um bilionário, né? Ele é um fundador aí de uma grande gestora que é a Pershing Square, e ele fez uma publicação recente na própria rede social lá, né? Falando sobre o que ele acha que vai ter de consequências econômicas essa mudança toda. Ele enxerga uma semelhança do que está acontecendo aqui com o que aconteceu lá em Pequim, quando, devido a algumas mudanças ali na maneira como o Pequim lidava com a questão da educação, isso fez com que muitas empresas internacionais que investiam na área da educação lá em território lá de Pequim fossem embora do país, né? E aí no ano de 2021, 2022, a gente via muitas matérias falando sobre a saída de capital de Pequim e o pessoal buscando outros países emergentes para poder investir. O que significa isso? Preste muita atenção. Os Estados Unidos sempre representaram ali um país muito bom para investir em termos de segurança, mas nem sempre bom em termos de lucratividade, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, apesar de você ter muita segurança, você tinha uns juros muito baixos. Então, boa parte dos investidores globais, o que eles faziam? Poxa, deixar o dinheiro nos Estados Unidos é ótimo, porque é seguro, mas rende pouco, porque os juros é baixo. Então, o que eles procuravam? Eles procuravam economias emergentes, mercados emergentes, países emergentes, para poder colocar o dinheiro ali e ganhar uma grana. Muitos colocavam o seu dinheiro, os seus investimentos lá em Pequim. Só que aí, de repente, o país decidiu colocar ali mais regras, né, uma legislação diferenciada, lidar de maneira diferente com os investidores. O que aconteceu? O capital começou a sair de Pequim e procurar outros lugares onde os juros estariam interessantes também dentro dos mercados ali mais emergentes, tá? Só que aí você sabe que sempre que o investidor internacional que tem uma participação enorme na Bolsa Nacional, na nossa Bolsa de Valores, quando ele enxerga ali uma situação ali que ele fica preocupado, o que ele faz? Ele pega o dinheiro dele e tira do país. E isso faz, obviamente, com que o dólar suba, né? Porque quando o dólar chega, ele aumenta a quantidade de dólares ali, o preço baixa. Quando o dólar vai embora, o preço do dólar sobe. Então a gente sempre tem essa situação, né? Quando a bolsa cai, o dólar sobe, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Por aí vai, né? Eles são inversamente proporcionais. Quando está tranquilo de investir no Brasil, vem muito dólar, a bolsa sobe. Quando fica meio estranho ali, os investidores internacionais ficam preocupados, eles tiram o dinheiro do Brasil, o dinheiro vai embora e aí a bolsa cai, o dólar sobe, né? Então, bolsa e dólar geralmente, não é uma regra perfeita, mas geralmente eles são inversamente proporcionais. Então, a publicação do Bill Ackman foi muito preocupante porque ele botou, né, que o fato da empresa do Elinho não estar mais funcionando no Brasil e o fato dele ter falado que isso fazia com que o país não ficasse tão interessante para investir, segundo Bill Ackman, isso pode fazer com que o Brasil fique um país ali em que o investidor internacional olha e fica preocupado. Então ele começa a tirar o dinheiro, tá? E ele fala, aconteceu semelhante lá em Pequim, né? Saiu o capital,
né, as avaliações do país foram lá embaixo e tal, e ele colocou esse comentário ali e ficou preocupado com isso, né? Mas essa é uma das consequências, né? Muita gente está falando sobre soluções, causas, eu estou pensando nas consequências. Mas eu acho, e essa é a minha opinião, observando o histórico do Elinho Mosca, é possível que o Elinho Mosca ele tenha um interesse que a gente ainda não conseguiu perceber. Pode ser que o Elinho Mosca não esteja vendo com olhos tão negativos a saída das suas empresas daqui. E por que eu estou falando isso? Se você olha o Elinho é um cara que você observa nele, se você acompanha de perto e com calma a sua história, você observa nele segundas intenções. Como, por exemplo, não sei se você lembra de uma participação que ele fez, acho que foi em 2019, lá nos maiores podcasts do mundo, né, que é aquele cara que apresenta o apresentador lá, o Rogan, não sei se você lembra dele, né, o podcast dele do Rogan Experience, não sei se você lembra disso. Esse podcast é o maior podcast do mundo. E tempos atrás, acho que foi antes da crise sanitária, o Elinho Mosca foi lá e fez uma participação e o cara começou a oferecer para ele um goró, começou a oferecer para ele aí o marfu, né? Então ele falou, você quer um gorozinho, você quer um marfuzinho? Ele falou, quero, e ele ficou lá chapadaço no goró, no marfu, uma fumaceira do caramba. E aí, o que aconteceu? Os investidores nas empresas dele, na Tesla, por exemplo, olharam e falaram, peraí, e acho que eu não vou investir numa empresa que tem um cara com esse tipo de comportamento desregrado assim, né? O que aconteceu? Logo no dia seguinte dessa participação muito estranha do Elinho Mosca nesse podcast, as ações da empresa dele caíram, a Tesla. Aí sabe o que ele fez? Foi lá e comprou tudo novamente. Muitas pessoas começaram a falar, eu acho que ele fez isso de propósito. Eu acho que ele foi lá, deu uma de doido, só para propositalmente as ações caírem e depois ele ir lá e comprar as ações. Aí depois o que ele faz? Ele chega e fala assim, olha, ele vai lá e compra um monte de Bitcoin baratinho. Aí depois ele vem e fala assim, olha, eu vou começar a aceitar o Bitcoin como pagamento pelos meus carros elétricos. Aí o Bitcoin foi lá em cima. Aí o que ele fez? Vendeu tudo. Então, esse costume dele de tentar dobrar o mercado, dobrar as ações, influenciar as ações, o mercado e tal. Ele fez isso com outras meme-coins aí, que vocês sabem, aquela que tem o cachorrinho, né? Você percebe que esse cara, ele tá meio mal intencionado nesse jogo ali, tanto que a equivalente da CVM lá nos Estados Unidos, a CVM aqui no Brasil é a Comissão de Valores Mobiliários. Lá nos Estados Unidos é SEC, S-E-C. A SEC foi para cima dele, colocou ali um processo para cima dele por causa disso, dizendo que ele estava com as suas opiniões tentando gerar oscilações no mercado e se dar bem em cima disso. Então, nós já sabemos que em muitos casos, Elinho é um cara que esconde as suas reais intenções. Vou te dar um outro exemplo. Ele chega e fala assim, eu sou contra essa agenda aí, essa agenda progressista, eu sou contra o Fórum Econômico Mundial, sou contra essa agenda do Fórum Econômico Mundial e tal. Aí ele fica zoando lá o líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, mas de repente ele vem e contrata a Linda Yaccarino, que é a mulher que era braço direito lá do Fórum Econômico Mundial, para ser a CEO da sua rede social. Então, assim, tem algumas coisas muito contraditórias que ele faz. Eu acho que se você acompanha um pouco a história dele, inclusive se você leu a biografia dele, que o Walter Isaacson escreveu, foi o mesmo cara que escreveu a biografia do Steve Jobs e por aí vai, você vai entender que ele é um cara meio misterioso, é um cara muito inteligente, por ser muito inteligente ele consegue esconder bem as suas reais intenções. Eu acho que o Elinho Mosca, ele tem uma intenção oculta nessa confusão toda aí que está acontecendo. E essa intenção tem a ver com o acesso, talvez, a recursos naturais que existem no nosso país. A gente sabe que
Eu tenho essa opinião, depois eu quero saber a sua, coloca aí embaixo. Na minha opinião, o Brasil é o país mais rico do mundo. Porque riqueza não é só prata e ouro e empresas como a Apple, né, que vale $1 trilhão. Riqueza, em muito sentido hoje em dia, é recursos naturais, terras agricultáveis, água potável, sol, chuva e vento. Então é energia e comida. Se a gente pensar no valor que energia e comida tem, o Brasil é o país mais rico do mundo, se você compara tudo. Então, uma das grandes estratégias globais do sistema de controle global é fazer com que o brasileiro não perceba isso. Porque se ele perceber isso, ele vai se valorizar mais. Sabe quando... Imagina assim, o cara que cria uma empresa, uma startup, e de repente vem um grande fundo de investimento e fala: aí, quer me vender a sua startup por 100 milhões? Aí o cara fala: caramba, eu nem sabia que a minha empresa valia tanto. Achei que eu estava valendo uns 1 milhão, 50 milhões, o cara ofereceu 100 milhões. Aí ele dá uma de snob, ele fala: não quero vender não. O que ele pensa? Caramba, se esse cara ofereceu 100 milhões, vou ver se alguém oferece 150. Então, muitas das vezes, se você deixa o outro perceber o valor que ele tem, aí ele se valoriza mais. Igual nesse exemplo que eu falei para você. O cara achou que ele valia 10 milhões, ofereceram 100 milhões, ele falou: caramba, eu achei que eu valia só 10 milhões, estou valendo 100 milhões. Aí ele dá uma de snob, ele fala: não quero vender por 100 milhões não, eu vou pensar melhor. Para ver se aparece um oferecendo 200 milhões, 300 milhões. É isso que eles não querem que você perceba, o Brasil como o país mais rico do mundo e o grande valor que nós temos. Eu acho que o Elinho já percebeu o valor que nós temos e ele tem um interesse nesse valor por vários motivos relacionados à empresa dele e é um projeto pessoal de poder dele também, ok? Agora, qual seria esse projeto de poder, né? Por que ele tem esse projeto de poder? Então, o que eu prometi para você no início do vídeo era dizer quais são as consequências disso para o Brasil. A consequência para o Brasil, sabe o que é? O Brasil deixar de ser visto como um local bom para investir e isso vai desvalorizar as coisas que tem no Brasil, né? Então o Brasil ele fica mais barato para ser comprado, ok? É como se você sucateasse um negócio para você poder comprar mais barato, entendeu? Então eu expliquei o que eu prometi no título, mas agora, para eu explicar para vocês qual seria esse interesse oculto do Elinho nessa confusão toda, eu vou precisar te chamar lá para a Arca. A Arca é nosso sistema de assinatura, onde a gente fala as coisas mais abertamente, sem as limitações que a gente tem aqui nas redes sociais. E lá na Arca hoje, eu vou revelar para você a minha opinião sobre o interesse oculto que o Elinho tem nessa confusão toda. Isso envolve uma questão geopolítica e uma questão de um jogo de poder que ele está galgando, ok? Então eu te convido agora para a gente ir lá para a Arca conversar sobre isso. Vamos lá, o link da Arca está aqui embaixo. Você vai... assinando a Arca, ter acesso a centenas de horas de material, vai ter acesso a mim, mandar perguntas para mim. A Arca é como se você tivesse o meu WhatsApp, porque todas as mensagens que chegam lá eu respondo. Então, vem estudar comigo. Ali na Arca a gente tem feito estudos geopolíticos, estudos de relocação estratégica, sobrevivencialismo, educação financeira, estudos incríveis, coisas vitais que a gente só consegue falar ali. Inclusive de estudos espirituais, batalha espiritual, questão como é que a gente se protege espiritualmente, tá tudo lá dentro. Eu te convido para a gente ir lá agora, o primeiro link aqui embaixo, para eu explicar para você qual seria esse interesse oculto do Elinho nessa história toda. Vamos lá? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!